Livro São Geraldo, o santo que brincou com Deus, do padre José Maria Montes, capítulo 16. Nos umbrais do paraíso. E assim chegamos aos primeiros meses de 1755. Pouco tempo terá Geraldo que passar ainda neste exílio. Quer-nos parecer que o santo redobrou de fervor, exalou mais intenso perfume de virtudes e fez brilhar com excepcionais fulgores os dons que Deus lhe concedera. Sua saúde piorava a olhos vistos, mas ele o dissimulava, atribuindo seu mal-estar à comodidade e à preguiça de sua parte. A tuberculose contraída em consequência mormente dos golpes recebidos do guarda-floresta, de que falamos acima, ia levando avante sua obra destruidora. Todas as manhãs, ao levantar-se, Geraldo punha sangue pela boca. Sentia-se exausto e no trabalho a que se entregava sem consideração consigo, muitas vezes faltava-lhe o ar. Entretanto, ele, que tanto entendia quando se tratava de curar os outros, consigo não acertava. Atribuía seus incômodos à falta de mortificação e, por isso, nunca os revelou aos superiores. Achava que não valia a pena molestá-los por coisa de tão pouca monta. A regra que professara ordenava-lhe terminantemente que expusesse ao superior qualquer incômodo que sentisse. Para o santo, porém, aquele sangue, aquela opressão, aquele cansaço, imenso e absoluto fastio em tudo, não era uma enfermidade considerável, e por isso não disse nada. Mais tarde, quando se julgou realmente enfermo, escreveu logo ao seu reitor e entregou-se aos cuidados dele. Todavia, a esses achaques, era mister por algum remédio, e Geraldo encontrou-o nas vigílias mais prolongadas ao pé do altar. No racionamento da comida, chegando a passar os últimos dias de sua existência, alimentando-se apenas com algumas colheres de alimento e uma fatia de pão, e no uso de mais pungentes cilícios e mais sangrentas disciplinas. Como se adivinhasse o pouco tempo que lhe restava na terra, mortificou-se ainda mais no afã de depreender-se de todo o criado. Como o atleta que, pressentindo o último sinal, redobrava de esforços para conquistar a coroa da vitória. E Jesus, o único amor de seu coração e de sua alma, parecia uni-lo mais e mais ao seu coração divino. Geraldo, nesses últimos meses, viveu como um abismado em Deus. Trabalhava, viajava, obedecia, mas em todos esses atos notava-se que seu espírito estava longe. Bastava, contudo, que alguém pronunciasse em sua presença os nomes de Jesus ou de Maria, ou fizesse alguma alusão às perfeições de Deus, para o santo entrar em êxtase e a miúde ficar suspenso. Comungava com tamanha devoção que muitas pessoas vinham à igreja especialmente para ver como os santos comungam. Seus próprios confrades se extasiavam ao contemplá-lo nessa atitude, e era voz comum que ter Geraldo diante dos olhos fazia mais bem à alma do que meditações e retiros. Certo dia, o doutor Santorelli, que estava orando na igreja, viu passar o santo diante do sacrário apressadamente. Irmão, disse-lhe, pois, como é que passais a correr diante do altar? Que quereis que eu faça? Mais de uma vez Nosso Senhor me surpreendeu, e tenho que acautelar-me para evitar tais surpresas. Que surpresas? Geraldo, meio envergonhado, não respondeu e continuou seu trabalho. Compreendeu Santorelli que o santo se referia aos contínuos êxtases e rápidos que se tinham convertido para ele em verdadeira doença. Nunca essas manifestações maravilhosas o impediram de obedecer, e quando as não podia evitar, os anjos do céu acudiam e cumpriam as obrigações de seu êmulo da terra. Certo dia, estando enfermo o cozinheiro, encarregaram nosso santo de preparar a refeição da comunidade. De manhã, Geraldo recebeu a Santa Comunhão e foi ajoelhar-se aos pés de um crucifixo que havia no fundo da igreja, para fazer sua ação de graças, mas Nosso Senhor ali o esperava com suas surpresas. Engolfado em Deus, perdeu a noção do tempo e esqueceu-se de seu trabalho. O irmão sacristão, quando foi tanger os sinos para o Ângelus ao meio-dia, viu Geraldo em êxtase. Homem prático, o sacristão pensou logo no jantar. Correu à cozinha. Nada preparado, nem o fogo estava aceso. Voltou e chamou a Geraldo. Este abriu uns olhos, como se voltasse de outro mundo. Mas, irmão Geraldo, e o almoço? Nada está preparado. Homem de pouca fé, replicou o santo. E os anjos não fazem nada? A comunidade estava a entrar no refeitório e todos pensavam que o jantar iria ser todo espiritual. Qual, porém, não foi a surpresa de todos quando lhes foram servidos pratos otimamente preparados.
é que os anjos também sabem fazer pratos saborosos. O amor de nosso santo a Maria Santíssima tinha apenas um rival, era o seu amor a Jesus. Passemos em silêncio as práticas de piedade mariais e a celebração de novenas e festas de Nossa Senhora, para as quais Geraldo se preparava com jejuns mais rigorosos e mais sangrentas disciplinas. Um dia encontrou-se no corredor com o padre André Estrina, religioso muito fervoroso e grande amigo de Geraldo. Este, por gracejo, porque os santos também sabem gracejar, disse-lhe: Padre André, o senhor não ama o menino Jesus? O padre, para quem o menino Jesus era todo o seu amor, respondeu prontamente: E o senhor, irmão Geraldo, não ama a Santíssima Virgem? Ouviu o santo jovem a palavra Santíssima Virgem tomar as mãos do padre e entrar num delicioso êxtase. Foi obra de um instante. Em vão o padre quis livrar-se daquelas mãos que apertavam as suas fortemente. Só conseguiu quando Geraldo, tendo voltado a si, o deixou em liberdade. Tendo notícia desse fato, o doutor Santorelli perguntou-lhe para o experimentar: Irmão Geraldo, é verdade que o senhor não ama a Santíssima Virgem? O jovem fixou seus puríssimos olhos no interlocutor e, ao mesmo tempo que ficou corado e transfigurado, exclamou: Que pergunta, doutor? Que pergunta! E fugiu apressado para sua cela, temendo que um rapto amoroso o surpreendesse ali em público. Geraldo vivia numa atmosfera celestial. Seu corpo continuava na terra, mas sua alma não deixava mais o céu. As multidões perseguiam-no com sua veneração e seus pedidos. Os confrades e os superiores viam nele um santo. Toda a gente publicava seus milagres e até os humílimos objetos de seu uso eram piedosamente surrupiados como relíquias. Se Geraldo não estivesse tão poderosamente firmado na humildade, esta teria sido a hora de Satanás. Mas o irmão era sempre o mesmo, desapegado de tudo, pobremente vestido e obediente até nas mínimas coisas. No início de sua vida religiosa, o padre Cáfaro nomeou o porteiro da casa de Iliceto com instruções preciosas para o bom desempenho de seu cargo. Entre outros, insistiu neste ponto: quando ouvir que batam à porta, deixe imediatamente o que estiver fazendo e vá ver o que é. Imediatamente, ouviu? Um belo dia estava Geraldo na adega a engarrafar o vinho de missa, quando ouve tocar a campainha. Lembra-se daquele imediatamente do padre Cáfaro, sai depressa em direção à portaria. No meio do corredor passou pelo reitor que, ao vê-lo com a garrafa numa das mãos e a rolha na outra, pensou com razão. Provavelmente o irmão Geraldo, para obedecer sem demora, deixou o tonel aberto. E o padre Cáfaro não correu, voou à adega, temendo se estivesse a perder todo o vinho. Chegou, examinou a torneira e verificou que realmente estava aberta. Vinho derramado? Nem uma gota. E aquele que foi sempre tão obediente não foi menos nos últimos meses de vida. Tratava-se de construir em Capocelle novo prédio para o convento, porque o antigo, sobre ser pouco espaçoso, ameaçava ruir. O padre Caione, reitor, lançou-se ao empreendimento com entusiasmo, mas logo tropeçou com não pequena dificuldade. O dinheiro para a construção era escasso e insuficiente. Como conseguiu o necessário? Outro teria desanimado e deixado a construção para tempos melhores. Caione chama Geraldo e diz-lhe: Irmão, precisamos construir um novo convento. O senhor será o chefe da obra, e como tal arranjará os meios para o material e a mão de obra. Aqui está todo o dinheiro que temos. O santo deu os primeiros passos e começou-se a construção. O dinheiro à disposição resultou insuficiente e o reitor disse a seu mestre de obra que não havia outra saída senão suspender o trabalho, parar com a construção. Mas, padre, faça um pedido a Jesus sacramentado que eu o recomendarei a Nosso Senhor. Padre, nunca se deve desconfiar da providência. O padre sentou-se, escreveu a súplica e Geraldo levou ao altar. Senhor, disse, em vossa providência pusemos a nossa confiança. Lembrai-vos que amanhã é dia de pagamento e não temos nada em caixa. Toda aquela noite passou o santo a orar aos pés do sacrário. Quando começava a romper o dia, ouviu que alguém batia com força à porta da rua. Foi logo atender. Não encontrou ninguém ali. Viu, porém, encostadas às paredes 2 bolsas. Abriu-as. As moedas eram ducados. Várias centenas. E os ducados foram chegando, ora de esmola, ora sem se saber de onde, embora todos compreendessem que Geraldo estava a par do segredo. No entanto, as forças de Geraldo diminuíam. Várias vezes teve de largar a pá e a picareta com que abria os alicerces, e mais de uma vez tiveram de levá-lo exausto à cela.
mas o santo de modo algum cuidava de si e sempre atribuía aqueles incômodos à sua delicadeza e frouxidão. Já no mês de julho desse ano, começou a fazer alusões mais ou menos veladas sobre sua morte, mas às vezes falou dela com toda clareza. Um dia disse ao irmão Rendina: "Sabe, irmão, que pedi a Nosso Senhor a graça de morrer tuberculoso e abandonado de todos?" Pouco depois encontrou-se com Santo Aurélie. "Sabe, doutor, que este ano morrerei tísico?" "Como o senhor sabe disso?" "Porque eu pedi a Nosso Senhor e ele me concedeu." "E por que has de morrer tuberculoso?" "Porque desejo morrer abandonado. Verdade é que na comunidade se cuida dos doentes com muito cuidado e carinho, mas com os tuberculosos se tem certa reserva pelo temor de contágio. Sim, por isso desejo morrer tísico." O arcebispo metropolitano, vendo a penúria de recursos, aconselhou ao padre Caione enviasse religiosos a esmolar por toda a campanha, e ele mesmo abriu a lista com um generoso donativo de 300 ducados, e além disso exortou seus diocesanos à generosidade. Geraldo foi encarregado de sair a esmolar. Caione chamou-o ao quarto e, como notou que estava um tanto abatido, perguntou-lhe se estava em condições de empreender aquelas viagens pelas vilas e aldeias, não obstante o calor do verão. Geraldo respondeu que com gosto se entregaria àquela empresa e não cria que seu estado de saúde pudesse servir de obstáculo. "Em nome da Santíssima Trindade", acrescentou Caione, "quero que vos estabeleçais completamente." Poucos dias depois, saiu o santo a percorrer vilas e aldeias acompanhado do irmão Francisco Fiore. As esmolas foram abundantes e o santo multiplicou portentos e milagres à sua passagem. De muitos deles já falamos, dos outros poucos nos ocuparemos para não cansar o leitor. Na vila de São Gregório, estando Geraldo na igreja, sentiu que de repente vir-lhe à boca uma golfada de sangue. Foi ao médico, o qual, depois de o examinar demoradamente, diagnosticou uma congestão e receitou uma boa sangria. De São Gregório seguiu o santo esmolando até a vila de Butino, onde teve outra hemoptise. Consultou os 2 médicos que ali trabalhavam e os 2, confirmando o diagnóstico do colega de São Gregório, fizeram-lhe nova sangria no pé. Com vômitos de sangue e as sangrias, ficou Geraldo esgotado e quase exânime. Os doutores, espantados com o resultado de seus remédios, aconselharam-no a ir a Oliveto, lugar de ar mais fresco, e onde poderia consultar o célebre doutor José Salvatore. Oliveto dista de Butino cerca de 2 léguas. Geraldo pôs-se a caminho a pé, acompanhado do irmão Fiore. Essas 2 léguas foram como uma subida ao Calvário. Em pleno verão, a campina parecia abrasada por um sol de fogo. O ar pesado e ardente era quase irrespirável, e nosso jovem com seus pulmões pandarecos e com as contínuas perdas de sangue tinha de descansar, obrigado pelas ânsias, o caminhar apoiado em seu companheiro. Como pode Deus permitir que 3 médicos se equivocassem tão cegamente sobre a enfermidade de Geraldo e lhe receitassem sangrias, que era o que mais aceleraria a morte e ainda deixariam partir a pé? Muita gente boa, ao vê-lo tão doente, ofereceu-lhe ora um animal, ora um cochezinho. Geraldo, que com os outros doentes tinha um terníssimo coração de mãe, consigo era de aço duríssimo. Não aceitou nenhum conforto e assim chegou a Oliveto e foi hospedar-se na casa do pároco Padre Ângelo Salvatore. Geraldo não estava tranquilo. Aquela demora em Oliveto não estava prevista ou aprovada pelos superiores. Por isso escreveu logo ao reitor, contando-lhe com simplicidade o que acontecera, os médicos que consultara e os remédios que lhe haviam aplicado, e concluía: "Os médicos mandaram que, sem demora, me trasladasse a Oliveto para respirar o ar mais puro e para consultar o Dr. José Salvatore. Expondo-lhe tudo isto, reverendo padre, para que me diga o que devo fazer. Se desejar que continue a esmolar, assim o farei. Do peito sinto-me agora melhor do que em Capocelle. No mais, meu padre, não há por que alarmar-se. Isto não é nada, e logo estarei melhor que antes." Esta carta teve o efeito de uma bomba em Capocelle. O reitor e toda a comunidade amavam e veneravam a Geraldo em sumo grau. Para muitos, para não dizer para todos, e era o verdadeiro diretor de consciência. O superior escreveu imediatamente a Oliveto, ordenando a Geraldo que ali permanecesse até se restabelecer um pouco. Os religiosos ofereceram orações e mortificações especiais pelo enfermo, e o povo, ao receber a dolorosa notícia, encheu a igreja pedindo a Deus que não lhe tirasse o seu grande benfeitor. Entretanto, Geraldo fazia das suas em casa do Padre Ângelo. Foi assim.
O irmão Fiore, cansado da viagem e castigado pelo sol, sentia-se mal. O Dr. José Salvatore, tendo visitado o nosso santo e prescrito alguns dias de repouso e alimentação abundante, foi visitar e examinar o irmão Fiore. Encontrou-o de cama, congestionado e com febre alta. Ordenou-lhe que não deixasse o leito e receitou-lhe alguns remédios. Em companhia de seu irmão, o pároco foi dar conta a Geraldo do estado de Fiore. Vá dizer-lhe, respondeu Geraldo, que em nome da obediência, sare agora mesmo, porque não posso cuidar dos doentes. Mas, irmão Geraldo, replicou o doutor, o que o irmão Fiore tem é sério e precisa tratar-se. Por favor, doutor, faça o que eu digo, que o irmão se levante já e venha ver-me. Embora contrariado, o médico foi transmitir ao doente a ordem de Geraldo. Irmão Fiore, Geraldo manda que o senhor se levante e vá ter com ele agora mesmo. Ouviu o enfermo a ordem de seu companheiro e, sentindo-se instantaneamente curado, levantou-se e disse ao médico: Doutor, sinto-me bem, vou já. O doutor José tomou-lhe o pulso e verificou que efetivamente a temperatura baixara como por encanto. Fiore vestiu-se e no mesmo instante estava no quarto de seu extraordinário médico. Como é isso, irmão Fiore? Manda-nos per dias mole e o senhor se deixa dominar pela febre? Não tarde a ter sintomas dela. Fazia muitos anos que Geraldo não descansava numa boa cama nem comia o suficiente. Por obediência ao médico, submeteu-se agora ao que lhe parecia gula e sensualidade. Poucos dias passados, começou a sentir-se bem e, com permissão do doutor Salvatore, pôs-se de novo a percorrer as ruas estendendo a mão aos benfeitores. O padre Ângelo Salvatore levou à casa do padre Domingo Sassi, que fazia 7 anos perder o juízo. Fechado em seu quarto e estendido na cama, gritava e blasfemava como um possesso. Em vão os parentes e amigos o haviam levado a diversos santuários para implorar do céu a sua cura. Irmão Geraldo, queira curá-lo por amor de Deus. Mas que eu posso fazer? Respondeu o santo. Ao entrarem no quarto do doente, encontraram-no na cama como de costume, dando gritos horríveis. O coração de Geraldo enterneceu-se à vista daquele quadro triste. Aproximou-se do leito e traçou uma cruz na fronte do padre Domingos. No mesmo instante cessou o doente de blasfemar e acalmou-se. Em seguida levantou-se com o rosto calmo e sereno, sentou-se ao piano e tocou as ladainhas de Nossa Senhora, cantando-as em coro com Geraldo. Os de casa, surpreendidos com a música e o canto, não suspeitando o que acontecera, correram ao quarto do doente e encontraram-no todo feliz e contente, tocando e cantando. Ali mesmo caíram de joelhos e deram graças a Deus. O pároco chorava como uma criança. Terminadas as ladainhas, disse o santo ao padre Domingos: Amanhã celebrareis missa e daqui em diante devereis celebrar diariamente. Voltando para os assistentes, acrescentou: Amanhã todos devemos comungar na missa do padre Domingos. Espalhou-se pela vila a notícia do milagre. No dia seguinte, a igreja paroquial estava superlotada. Só faltava Geraldo. O padre Ângelo, temendo tivesse acontecido algum imprevisto, foi ao quarto do santo e bateu. Nenhuma resposta. Abriu bruscamente a porta e surpreendeu um espetáculo todo celestial. Geraldo estava de joelhos em êxtase. Uma das mãos segurava o crucifixo enquanto a outra descansava sobre o peito. Transfigurado estava o seu rosto excessivamente pálido. Seus olhos contemplavam o céu, sua respiração parecia suave e calma. O pároco, querendo que todos da família fossem testemunhas daquela visão maravilhosa, correu a chamá-los e todos, possuídos de sobrenatural emoção, assistiram ao prodígio. Depois de meia hora, o santo voltou a si. Os assistentes, notando que ele voltava do êxtase, retiraram-se dissimuladamente. Pouco depois, o pároco e o médico, seu irmão, voltavam para perguntar-lhe como tinha passado a noite. Pela maneira de perguntar, o santo desconfiou que o tinham surpreendido, e corando e baixando os olhos, respondeu: Esta noite não pude dormir. De manhã, porém, tive um sono reparador. Geraldo assistiu em seguida à missa do padre Domingos e comungou. O pároco estava preocupado com o pensamento. Como poderia o padre observar todas as rúbricas depois de 7 anos que não subiu ao altar? Acompanhou-o, pois, para corrigir possíveis enganos, mas não foi pequena sua admiração ao ver que o padre Domingos observava exatamente todas as cerimônias e não omitia nenhuma oração. Depois da partida de Geraldo, o padre Domingos, incomodado às vezes pelos escrúpulos, não queria celebrar. O pároco lembrava-lhe então as palavras de Geraldo: deveis celebrar todos os dias. E o padre Domingos ficava tranquilo e subia ao altar.
As missas do Padre Domingos tornaram-se célebres em Oliveto. Até os meninos diziam: "Vamos ver o milagre do irmão Geraldo." Estes fatos e uma multidão de outros acompanhavam o santo. Toda a gente desejava vê-lo, ouvi-lo, pedir-lhe um conselho, um consolo. Geraldo conquistara a estima e a admiração de um jesuíta famoso, o padre Francisco Pepe, que gozava da intimidade do Papa Bento XIV. Este padre recebera a faculdade de conceder indulgências parciais e plenárias em certos casos particulares. Podia também delegar esse poder a pessoas de toda a sua confiança. O padre Francisco fez a favor de Geraldo, e assim vemos que este, sem ser sacerdote, transmitia aos sacerdotes a faculdade do altar privilegiado e concedia indulgências plenárias às pessoas que se confessavam, comungavam ou faziam alguma prática de piedade extraordinária. Geraldo, afirmando os padres Giovanelli e Caione, levou mais almas aos pés de Jesus sacramentado e aos altares de Maria Santíssima do que 100 fervorosíssimos pregadores.